Bom dia, queridos irmãos e amigos presentes aí neste momento, através desta transmissão. É com muito prazer que estamos aqui para compartilhar com os amados irmãos e amigos que estão aí nos assistindo através do canal da nossa Igreja Batista Bíblica. É com um imenso prazer que estou aqui para transmitir este estudo acerca das marcas da Igreja Saudável. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. E eu quero também agradecer ao meu irmão Eli, que me deu essa oportunidade de poder compartilhar com os amados irmãos acerca deste assunto. Então, muito obrigado, meu irmão Eli, por este convite que o irmão me fez. E que Deus esteja nos usando para a sua honra e sua glória. Amém, meus queridos? E eu quero convidar vocês neste momento para que juntos possamos aprender um pouco mais acerca deste tema, né? Mais uma vez vamos abordar este tema, lembrando que ainda teremos muitas coisas ainda pela frente. Será tema de lição da revista da Escola Bíblica Dominical, ao retornarmos, acerca das marcas da Igreja Saudável. E eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Um versículo bem famoso. Um diálogo aqui entre Cristo e Pedro. E o Evangelho de Mateus 16, 18 diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Cristo se direcionando a Pedro e dizendo, pela primeira vez aqui na Bíblia, a palavra igreja. Amém? Vamos orar neste momento? Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te dar graças, ó Deus, pelo dia, por esta manhã, por esta escola bíblica dominical e por este estudo, ó Pai, tão importante, ó Deus, por este assunto tão importante em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos cristãos saudáveis, ó Deus, para que possamos, ó Pai, como igreja de Cristo, sermos uma igreja saudável, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida. Esteja abençoando cada irmão neste momento, cada amigo, amiga que está acompanhando neste momento esta mensagem, Pai. Que o Senhor toque em seus corações para que possam aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, pela Tua proteção, que o Senhor nos guarde de todo mal e nos conceda um ótimo dia, Senhor. Pois é no nome de Jesus que pedimos e agradecemos, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Bom, já lemos o texto, né? E antes de falar da saúde da igreja, vamos falar da igreja em si. Quero dar um panorama aqui primeiro a respeito da igreja, né? Por exemplo, nesse texto de Mateus 16, 18, é a primeira vez, seus queridos, que aparece a palavra igreja em toda a Bíblia. É a primeira vez que aparece essa palavra, né? E a palavra igreja, meus queridos, para quem não sabe ainda, né? É uma palavra de origem grega, eclésia, né? Que significa um ajuntamento de pessoas com um objetivo, né? Então a igreja, ela é uma reunião, a igreja, ela é uma assembleia, né? A igreja, ela é uma congregação, uma comunidade de cristãos que, como eu já disse, né, que tem como foco e objetivo a proclamação e a invocação do nome de Jesus Cristo, né, e de toda a sua obra. E olhando ainda aqui para este texto, meus queridos, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele está delegando uma autoridade, né, e uma responsabilidade para Pedro, que era seu apóstolo, né, um de seus apóstolos. Pedro, meus queridos, ele foi o primeiro grande líder da igreja primitiva. Né? Para nós entendermos melhor acerca disso, né, como isso aconteceu, convido você também a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, né, dos apóstolos, capítulo 2, verso 14,
que diz o seguinte, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, para que você possa entender melhor, para que todos nós possamos entender melhor o que estava acontecendo, né? Em todo esse contexto, meus queridos, de Atos 2, Pedro ele está aqui explicando, né, sobre a descida do Espírito Santo, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas naquele mesmo lugar. O verso 1, ele fala isso, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1, né? E Pedro, como eu já disse, está ali explicando que tudo aquilo que estava acontecendo era a descida do Espírito Santo e era cumprimento das profecias de Deus, né? Todas aquelas pessoas, elas foram cheias, né, do poder do Espírito Santo e começaram a falar nas línguas dos estrangeiros que estavam ali em Jerusalém, né? E eles ouviam, né, e entendiam aquelas pessoas falar das grandezas de Deus na sua própria língua, né? E com isso, meus queridos, com isso, muitos, né, acharam aquilo até estranho, né? E acharam o fenômeno estranho e começaram até a zombar daquelas pessoas, dizendo que elas estavam embriagadas, né? Mas Pedro, irmãos, a partir aqui do verso 14, no texto, ele começa a fazer um discurso, dizendo para aqueles homens, né, que tudo aquilo que eles estavam contemplando era cumprimento das profecias de Deus, né, como já disse. E em continuidade do seu discurso, irmãos, Pedro ele começa a expor de forma contundente para aqueles homens a respeito de Cristo. Que Cristo era varão aprovado por Deus, né? Que Cristo foi um profeta, alguém que fez muitos sinais e prodígios no meio deles, e que eles o entregaram para ser crucificado na mão de homens injustos, né? Mas mesmo com tudo isso ainda, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor. Então, meus queridos, aqueles homens, após eles ouvirem, né, todo aquele discurso de Pedro, eles começaram a sentir um grande pesar no coração por causa daquelas palavras, né? Eles começaram a sentir pesarosos e profundamente tocados pela mensagem de Pedro. E no verso 37 de Atos 2, eles dizem o seguinte, ó, vá até no versículo 37 de Atos capítulo 2, que ele diz o seguinte: ouvindo eles isto, né, as palavras de Pedro, compungiram-se, né? Essa palavra compungir significa, né, sentir grande pesar no coração, né? Eles compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos, né? E no verso 38 ao 41, né, quero dar continuidade na leitura aí, que diz o seguinte: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, presta atenção nesse versículo. De sorte que foram batizados, né, aqueles que de bom grado receberam aquela palavra que Pedro, apóstolo de Cristo, estava expondo, né? E eles receberam aquela palavra de bom grado, assim diz a Bíblia, né? E naquele dia, diz a palavra de Deus, agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, quase 3.000 pessoas eles se converteram ao Senhor, ao sentirem tocados com o Espírito Santo, né, através da pregação ali de Pedro, falando para aqueles homens ali em Jerusalém, que estavam ali naquele momento, né, vendo todas aquelas coisas grandiosas de Deus acontecerem na vida daquelas pessoas, né? E o verso 42 em diante é interessante, porque diz da continuidade de tudo aquilo também que aconteceu depois, de como foi a história da igreja, né?
de como começou, enfim, e como foram que eles se conduziram, né? Versículo 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha só que compaixão, né, um pelos outros, né? Verso 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o verso 47, para terminar, diz o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E presta atenção nessa palavra agora. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, né, aqueles que se haviam de salvar. Amém? Mais uma vez aí aparece a palavra igreja e diz que o Senhor acrescentava, né? Ou seja, então é o Senhor, meus queridos. Sempre é o Senhor que irá acrescentar mais salvos, né, à sua igreja, né? Lembrando que a igreja é o ajuntamento dos salvos, né, em todo o planeta Terra, né? Nós falamos muito da igreja local, né? E existem muitas denominações por aí, mas a igreja de Cristo, ela não tem placa, né? Ela é os salvos, aqueles que foram um dia regenerados e creram em Jesus como Salvador e foram salvos, santificados, né? Separados para Deus, para fazerem parte da sua igreja. Amém? E, como já disse, né, mais uma vez aí aparece a palavra igreja, né, irmãos? E essa é a famosa igreja primitiva, né? A primeira igreja que deu início lá em Jerusalém, né? E que segundo alguns teólogos, né, e doutores aí da lei, que essa igreja, com certeza, meus queridos, ela chegou a mais de 50 mil ou 70 mil pessoas, né? Porque só aqui na primeira pregação de Pedro, quase 3 mil almas se converteram ao Senhor, né? E com certeza essa igreja, ela cresceu. E foi crescendo porque diz que o Senhor que acrescentava, né? E muitos, com certeza, creram nas palavras de Jesus, né, acerca da sua morte e da sua ressurreição, né? Agora, irmão, depois de todo esse panorama, né, que eu dei aqui a respeito da igreja primitiva, né, enfim, e falando agora a respeito da saúde da igreja, né, geralmente nós, pregadores, né, nós vemos a igreja primitiva como um modelo de igreja saudável, né? Como um modelo de igreja saudável. E de fato, meus queridos, nós podemos ver aí no próprio texto que essa igreja tinha características de uma igreja saudável. Mas eu pergunto para você, o que é de fato uma igreja saudável, né? O que é para você uma igreja saudável? Ou o que contribui para a igreja local ter uma boa saúde espiritual, né? Bom, se você assistiu, né, os 2 debates que tivemos, né, na primeira Igreja Batista Bíblica Vila Natal, né, ali você pode perceber, né, a variedade de informações e pensamentos, né, acerca do que seria uma igreja saudável, né? Só você ter o canal da nossa igreja, primeira Igreja Batista Bíblica Vila Natal, né? Aproveitando aqui, não se esqueça de, ao visitar esta página, se inscreva ali no nosso canal para que você possa receber mais notificações de outros vídeos que virão também por aí, né? E assistir este debate do qual eu falei aqui. Foram durante 2 domingos, ali pela manhã, que nós realizamos um debate com, eu não lembro agora quem eram os irmãos exatamente, mas acerca deste assunto, né? Que foi uma grande bênção na minha vida, né? Cresci espiritualmente. Então, convido a você para que você possa ir até lá e assistir este debate, que foi uma bênção, né? E durante esses 2 debates, meus queridos, foi dito, né, que uma igreja saudável, né, é uma igreja que tem amor. Eu lembro que foi dito isso, né? Foi dito também que uma igreja saudável, né, é uma igreja que é cristocêntrica. Ou seja, Cristo, ele é o centro, ele está no centro de tudo e de todos.
E foi dito também, meus queridos, que uma igreja saudável é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, não é mesmo? Foi dito também que uma igreja saudável é uma igreja que preza pela comunhão entre os irmãos. E foi dito também que uma igreja saudável, meus queridos, é uma igreja que produz frutos, frutos do Espírito. E onde falta o fruto em um membro, pode ser encontrado em outro membro. E nesse ajuntamento aí de cristãos, eles se completam. Porque é praticamente impossível, né, para uma pessoa só ter todos os frutos. Eu lembro que isso foi dito também pelo nosso irmão Isaac, né? E foi dito também, irmãos, que vale a gente lembrar, né, que uma igreja saudável não é uma igreja perfeita. Por quê? Porque não existe igreja perfeita. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. Temos o perfeito em nós, é bem verdade, mas somos imperfeitos, né? E eu digo para vocês, meus queridos, que eu concordo 100%, plenamente com tudo o que foi dito naqueles 2 debates acerca deste assunto. Tudo isso realmente são características ou marcas de uma igreja saudável. Mas este assunto ele é muito vasto, meus queridos, ele é muito vasto. Tanto que ainda veremos muito ainda sobre isso. É apenas o começo, como já disse, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente acerca do livro, né? Que existe um livro que trata muito bem sobre esse assunto. E o livro chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Um livro bem famoso do autor aí americano Mark Dever, que inclusive foi até citado pela nossa irmã Gabriela no primeiro debate que tivemos. Foi citado por ela acerca deste livro, né? E neste livro, meus queridos, o Mark Dever, ele aborda 9 marcas que são fundamentais para a saúde da igreja. Aqui se tratando, é lógico, da igreja local, né? Creio eu. Portanto, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês, né, de forma mais sintetizada aí, acerca dessas 9 marcas que o autor aborda, porque como já disse, nós ainda teremos muito ainda pela frente, muito ainda a discorrer sobre esse assunto para os amados irmãos. E são essas as 9 marcas aí que ele aborda no seu livro, né? A primeira marca da igreja saudável, a pregação expositiva. A segunda marca da igreja saudável, a teologia bíblica. São coisas que a igreja precisa ter para ter uma boa saúde espiritual, né? A terceira, o evangelho. A quarta, a conversão. A quinta marca, o evangelismo. A sexta, a membresia. A sétima marca, a disciplina. A oitava marca, o discipulado. E a nona marca, a liderança. Tudo isso nós vamos escorrer aqui de forma mais sintetizada, como eu disse, né? E são essas as marcas aí da igreja saudável, né? Conforme o autor aborda no seu livro, né? E por que o autor destacou essas 9 marcas, né? Porque conforme a sua visão, ele acredita, meus queridos, que essas marcas aí, infelizmente, elas estão ausentes de muitas igrejas por aí nos dias de hoje. Elas não são as mais importantes, mas são fundamentais para a saúde da igreja, né? Então, primeiro eu quero falar sobre a primeira marca aí que eu citei, a pregação expositiva da palavra de Deus. E o que é uma pregação expositiva, né? O próprio nome já diz, pregação expositiva é você expor aquilo que está no texto. Tirar do texto e expor para os irmãos aquilo que está no texto, né? E um sermão expositivo, meus queridos, ele pega o ponto principal da mensagem, da passagem, né, da Escritura Sagrada, e faz isso ser o principal ponto do sermão e aplica-o para a vida cotidiana. Essa é a pregação expositiva da palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas por aí não estão tendo pregações expositivas, expondo aquilo que está no texto, que está na palavra de Deus, mas simplesmente, como posso dizer, estão falando o que bem querem, né? Falando o que bem entendem, coisas às vezes fora de contexto, fazendo às vezes até aplicações sem nexo, né? Enfim. Mas a pregação expositiva, Mark Dever acredita que é uma marca assim, para manter a boa saúde da igreja, né?
A segunda marca aí, de forma rápida, é a teologia bíblica. E o que é teologia bíblica, né? Teologia bíblica, meus queridos, é a doutrina sã e pura. A pura doutrina, né? É o pensamento certo acerca de Deus, de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é pecado, o que é salvação pela graça, enfim, é a crença que está de acordo com a Escritura Sagrada. Então, a teologia bíblica ela também é fundamental, importante para a saúde da igreja. Eu quero ler aqui também com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E em 2 Timóteo, também capítulo 2, quero que você vá até lá também, se você estiver com sua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o mesmo Paulo também que escreveu, tá bom? Para o jovem pastor Timóteo, que estava iniciando o ministério. Um versículo muito conhecido, né, que já foi divisa da nossa igreja. Eu nem deveria nem estar abrindo aqui na Bíblia, né, mas eu quero abrir aqui para vocês que possam acompanhar. Né, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso Paulo falando para Timóteo, tá bom? Procura te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem o quê? De que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra maneja, no grego, irmãos, ela significa cortar, dividir. Ou seja, o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Para que ele fosse aquela pessoa que soubesse dividir as coisas, né, acerca da doutrina, porque com certeza naquele tempo eles já enfrentavam heresias, como nos dias de hoje também enfrentamos muitas heresias por aí. Então precisamos saber dividir o que é a palavra de Deus e o que é heresia. Então a teologia bíblica, ela é sim fundamental para a saúde da igreja. Amém? E o terceiro ponto aí que ele aborda, né, a terceira marca da igreja saudável é o evangelho. É claro, é lógico, né? Isso é mais do que fundamental, né? E o que é o evangelho? O evangelho, irmãos, é Deus no seu grande amor, no seu infinito amor. O que ele fez? Ele enviou Jesus, né? Que se tornou um homem como de nós. Ele viveu uma vida perfeita e depois morreu na cruz para pagar os meus pecados, os seus pecados, né? Para que você pudesse se converter, crer no seu nome, né? E confiar nele. Isso é o evangelho de forma pura e simples, né? Cristo veio, nasceu, viveu uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós também, ao crer na sua palavra, né? Ao crer nos seus feitos, também pudéssemos ter vida, né? Vida eterna. Né? Isso é o evangelho, é isso que devemos anunciar, e isso que a igreja deve anunciar. Né? Uma igreja que não fala a respeito do evangelho tem algum problema com ela. Né? Deve sim ser falado do evangelho, de que Cristo, mais uma vez repito, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso ele fez por amor a mim e a você, e por causa da nossa condição pecaminosa, porque estávamos perdidos e condenados ao inferno. Mas Deus, pelo seu infinito amor, fez com que Cristo viesse até aqui e pagasse pela redenção de nossas vidas. Amém? E aqui o terceiro ponto, né? O quarto ponto, melhor dizendo, acerca da igreja saudável, é a conversão. A igreja precisa ter isso, né? Acerca da conversão. A compreensão bíblica da conversão reconhece que só Deus pode salvar, né? E que Ele salva indivíduos, permitindo-lhes responder à mensagem do Evangelho através do arrependimento de pecados e confiança somente em Cristo. Então a conversão é fundamental também para a saúde da igreja, irmãos. Se uma igreja não há conversão de almas, tem alguma coisa de errado por ali. Se uma igreja passa um ano ou até mais
sem uma alma só se quer se converter, tem alguma coisa de errado. É preciso haver conversão de almas. É preciso que se exponha também aquele apelo, né, que geralmente os pregadores fazem, para que as pessoas possam fazer o quê? Receber a Cristo, né, como seu Senhor e Salvador, e se converterem de seus pecados, né? Ou seja, haver uma mudança de tudo, de mente, de pensamento, de vida, de caminhos, enfim. É realmente uma conversão, é sair de um caminho e entrar por outro caminho. Sair do caminho da morte para entrar para o caminho da vida, amém? E o outro ponto aí que ele aborda é o evangelismo, irmãos. Uma igreja, para ser saudável, ela precisa fazer evangelismo. Se a igreja não faz evangelismo, também vai ter grandes problemas. Como as pessoas irão se converter, irão crer em Cristo se não houver evangelismo, né? E o que é evangelismo? É anunciar aos não cristãos a boas novas, né, sobre o que Jesus Cristo fez para salvar os pecadores, pregando o evangelho como um todo, né? Pregando tudo do evangelho, até mesmo aquelas notícias mais duras, né, acerca da ira de Deus, dizendo para a pessoa que ela é uma pecadora e que ela está condenada, se ela não se arrepender, ela irá para a perdição eterna. Tudo isso deve ser dito para as pessoas, é claro, de forma sábia, né, para que não venha afastar as pessoas, mas pelo contrário, para que as pessoas se arrependam de seus pecados e confiem somente em Cristo. Então, uma igreja, para ser saudável, precisa, meus queridos, fazer evangelismo, e é o que o autor aqui aborda também, como uma das marcas também para uma igreja saudável, né? Outro ponto aqui também que ele aborda é acerca da membresia. E ser membros de uma igreja é um compromisso que todo cristão deve fazer para participar, para amar, para servir e para se submeter à igreja local. Então, é importante, meus irmãos, é importante uma igreja, né, que se preze, ter os seus membros ali participando. Eu acho muito errado pessoas que às vezes querem estar na igreja, mas não querem ter compromisso com a igreja, né? Se você é membro de uma igreja local, então você deve ter compromisso com sua igreja local. Participar, amar, servir, se submeter ao que é feito para a sua igreja, para que possa o quê? Manter uma boa saúde espiritual de sua igreja, através da sua participação, do seu amor, você demonstrando ali amor em trabalhar na obra de Deus, de espalhar o evangelho para as pessoas e fazer obras sociais dentro e fora da igreja, fazer coisas que venham edificar a vida dos irmãos em Cristo, né? Então, uma pessoa que é membro de uma igreja, ele deve sim procurar se comprometer com sua igreja local. É muito realmente triste, né? Uma pessoa que ela é membro da igreja, mas ela é displicente com sua igreja, né? É muito triste isso mesmo, com certeza. Então, é um dos pontos que Mark Dever aborda para uma boa saúde da igreja. A membresia também. Os membros serem pessoas comprometidas com sua igreja local, amém? E outro ponto aí que ele aborda é acerca da disciplina, né? Este ponto aqui, talvez muitos aí é um ponto mais difícil, né, de tratar, porque o que é a disciplina, né? A disciplina, meus queridos, é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, né? E incluindo até mesmo, meus queridos, esse com certeza até triste de dizer, mas a disciplina ela recorre nisto, né? O ato de corrigir o pecado na vida do corpo, que é a igreja, né? Incluindo até mesmo a exclusão do rol de membros da igreja local, aquele membro que é cristão, mas que não demonstra mudança, né, e arrependimento por causa do pecado. Então deve haver disciplina, deve haver correção. Cristo deixou este exemplo aqui, eu quero apresentar para você, Mateus 18, abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17, Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 17, que diz o seguinte, ó: Jesus ensina como tratar um irmão que peca.
como devemos tratar o irmão, né? Ora, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, o que aconteceu? Ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz eu à igreja. Olha só, mais uma vez aparece aí a palavra igreja, né? E diz aqui, né? Se ele não escutar ainda as 2 ou 3 testemunhas que você levar, então o que você deve fazer? O último recurso aí? Diz eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Por que ele diz assim, considera-o como um gentil e publicano? Isso realmente é caso de exclusão. Exclusão mesmo. Porque o livro de Mateus ele é direcionado ao povo judeu, para o entendimento do povo judeu, e o gentil, ele é o quê? Um não judeu, né? Então, quando fala considera como um gentil publicano, é realmente considerar ele como fora do corpo ali da igreja, né? Isso não tem nada a ver com salvação, tá, meus queridos? Para que possamos ficar claro. Não tem nada a ver com a tal perca de salvação, né? Que é muito aí discutido, às vezes muito mal entendido, né? Mas não tem nada a ver com salvação. Mas é exclusão do qual Cristo fala acerca da autoridade que a igreja tem. Se aquela pessoa não se arrependeu e não demonstrou mudança de vida, ela deve ser excluída sim do rol de membresia daquela igreja, amém? Está aqui na palavra de Deus e é algo que devemos cumprir. Então a disciplina, ela é sim uma marca de uma igreja saudável. Infelizmente, muitas igrejas por aí não praticam isso. Muitos pastores, né? As pessoas estão ali, infelizmente, com suas vidas erradas, muitos até vivendo em adultério, muitos vivendo em fornicação e não há disciplina. E o que acontece? Isso estraga a saúde da igreja. Né? Estraga, com certeza. Então, deve haver sim correção do pecado na vida do corpo, que é a igreja. Amém? E o 8º ponto aí que eu quero discorrer com os irmãos, do qual o autor aborda, como a marca de uma igreja saudável, é o discipulado. E o que é discipulado? Né? Discipulado, meus irmãos, é que as igrejas elas devem exortar os seus membros a crescer em santidade e a ajudar os outros a fazerem o mesmo, por meio do ensino, da exortação e do exemplo. Né? Então, discipular, irmãos, é você fazer um discípulo, ou seja, você ensinar alguém acerca da palavra de Deus, é você exortar e você ser o exemplo para a pessoa. Não é só ensinar, não é só exortar, mas você mesmo deve ser o exemplo para a pessoa. É o que o autor aqui aborda, é o que ele nos traz aqui acerca do discipulado. Né? 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que ele diz aqui, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, que redargas, que repreendas, que exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, meus queridos, deve-se haver discipulado. Uma igreja também que não tem discipulado, realmente é um problema. Né? As pessoas precisam crescer em santidade, precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E por que isso, irmãos? Sabe por quê? Eu quero ler também para você 2 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 3, né? Verso 15, um versículo bem conhecido também, né? Que ele diz o seguinte, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como que você vai estar preparado se nós não formos discipulados, se nós não formos ensinados a como defender a nossa fé, a como pregar a palavra para as pessoas aí fora, porque nós estamos em tempos mais difíceis, né? E nós vemos por aí
pessoas que, ao você talvez abordar ela e falar da palavra de Deus, elas vão lançar vários tipos de questionamentos para você. E se você não estiver pelo menos um pouco preparado, como que você irá responder, talvez, de forma bíblica, né? Porque temos que usar a palavra de Deus, para que essas pessoas possam realmente entender que a vontade de Deus deve estar acima de todas as coisas. Então, Pedro ele diz aqui, né, que devemos estar, sim, preparados. E qual é a forma de estar preparado? Sendo exortado, discipulado, ensinado, né? Para que as pessoas possam realmente crescer no Evangelho. Então, isso é também uma marca de uma igreja saudável, o discipulado. E o nono aí, e último que eu quero destacar para os irmãos neste estudo aqui pela esta manhã, do qual o autor aborda como marca de uma igreja saudável, é a respeito aí da liderança. Né? A Bíblia ensina que cada igreja local deve ser conduzido por uma pluralidade, né, de homens santos, de homens qualificados, chamados anciãos. É o que ele aborda aqui a respeito da liderança. Eu creio que se tratando mais de pastores e diáconos, né, que são pessoas aí que devem conduzir a igreja, né, uma pessoa preparada, uma pessoa qualificada, né, mas isso não só o pastor e os diáconos, não. Eu creio que isso inclui também líderes de departamento. Eu creio que isso também inclui professores de escola bíblica dominical. Devemos sim ser pessoas santas, qualificadas, né? Santos sem defeito? Não. Tendo uma boa maneira de viver, uma boa maneira cristã de viver, né? Para que possamos ser, como eu disse na marca anterior, né? Acerca do discipulado, exemplo para as pessoas, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus me ajude, para que possamos ser realmente exemplo para as pessoas, né? Sermos pessoas que venhamos saber liderar, porque a liderança também é a marca de uma igreja saudável, amém? E eu quero terminar aqui este estudo falando aqui também para os irmãos que não perca hoje à noite, né, o culto com o nosso pastor Mário José da Silva, né, às 19 horas. Você está convidado a entrar lá e assistir a transmissão que será feita neste horário, né? E o seu momento para adorar a Deus e manter a sua saúde espiritual. Que com certeza o pastor irá pregar a palavra de Deus para que você possa ser alimentado e ter uma boa saúde espiritual. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que eu e você, meus queridos, possamos ser cristãos saudáveis para que a nossa igreja, né, a Igreja de Cristo e a nossa igreja local também venha crescer mais e mais de forma saudável, cumprindo aí com esses requisitos, né, de que foram abordados, e com certeza muito mais ainda falaremos sobre isso, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, que você tenha um ótimo domingo. Deus abençoe.